Quando eu de fato vivo como filho, aí as obras do diabo se dissipam. Ele diz, para isso se manifesta o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Veja que interessante. O nosso conteúdo exclusivo. Hoje eu quero ensinar, né, bem paulatinamente, eu quero mostrar textos para vocês sobre a concepção, né, da humanidade em seu propósito original, a essência e o propósito do homem na criação de Deus, né? A primeira coisa que vale lembrar é que quando Deus decidiu criar a humanidade, ele decidiu criar com um propósito. Ele não criou a gente por acaso, né? Apesar do homem ter sido a última coisa a ser criada dentro de toda a criação, como a Bíblia o chama de coroa da criação, isso não quer dizer que ele foi o que tem menos importância. Exatamente o contrário. O homem foi o último a ser criado porque ele é a cereja do bolo. Ou seja, todas as coisas que foram criadas anteriormente foram criadas em função da própria humanidade, né? Deus criou céus e terra, Deus criou o universo, Deus criou a atmosfera, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou tudo isso para que no conjunto da sua realização, no conjunto de toda a criação, criasse um ambiente favorável para a existência humana. Eu não sei se vocês sabem, mas são 122, se eu não me engano, 122 variáveis ajustadas milimetricamente para que haja vida sobre a Terra. O que isso significa? Imagina você 122 botõezinhos, um ao lado do outro, 122 botões, que você precisa ajustar entre infinito para cima e infinito para baixo, na posição correta, os 122, para que exista vida na Terra. Então isso não pode ser fruto do acaso, não pode ser fruto de uma explosão apenas, isso tem que ter uma mente brilhante por trás de tudo isso, com um propósito ainda maior do que si mesmo, né? E a ideia é exatamente essa. Deus, quando cria a humanidade, ele tem um propósito, tem um objetivo. Ele tem, né, realmente um desejo que está no seu coração de trazer luz e entendimento. E esse desejo fica bem claro quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente olha para João, por exemplo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam detê-la. Todas as vezes que a luz resplandece, as trevas não têm como permanecer, né? Pode ser o menor istmo de luz, se ele chega nas trevas, as trevas se dissipam. Então a luz, ela é mais forte do que as trevas. A Bíblia diz que nele estava a vida, e essa vida é a luz dos homens. Agora veja, quando João fala sobre no princípio era o verbo, essa palavra verbo é a palavra logos, né? E a gente sabe que ele está falando sobre Jesus, porque logo adiante ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do Filho único de Deus, né? Então a gente sabe que esse verbo a quem João se refere é Jesus, esse logos ou a palavra, como você quiser traduzir melhor. Agora veja, quando Paulo escreve Efésios capítulo 1, verso 3, e eu queria que você prestasse bem atenção, se você acompanha as nossas lives com Bíblia na mão, é importante você abrir lá agora em Efésios capítulo 1, verso 3, eu quero ler com você esses textos, porque a junção desses textos vai trazer uma luz bem clara, né, para o propósito da criação de Deus. Veja, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, capítulo 1, verso 3, ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, eu vou ler de novo porque é um versículo só, mas é um versículo intenso. Ele diz, bendito o Deus e Pai. Ele está agradecendo, ele diz, rapaz, como é bom esse Deus, como é maravilhoso esse Deus, como é bendito esse Deus, como é cheio de bondade esse Deus. Esse Deus que não é qualquer Deus, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra a primeira peculiaridade desse texto, porque Paulo ele faz questão de frisar que o Deus a quem ele está se referindo como bendito é o Deus Pai de Jesus. Por que ele faz questão de dizer que esse Deus bendito é o Deus Pai de Jesus? Porque quando Jesus chega e diz, olha, Deus é Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o teu Pai, ele de certa forma apresenta um Deus diferente do Deus que os judeus conheciam. Os judeus conheciam um Deus como o El Shaddai, até mesmo como o Senhor, mas era um Deus que matava, era um Deus que feria, era um Deus de uma forma, era um Deus de outra.
E Jesus revela o Deus Pai. E aí Paulo diz, olha, bendito seja o Deus, não o Deus que eu conheci na religião judaica, mas o Deus apresentado por Jesus como Pai. Bendito seja esse Deus que é Pai, ou que foi apresentado por Jesus como Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bom, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Talvez você pense, mas para que eu quero bênção espiritual se eu estou no reino físico? Mas você é um espírito, criatura. E sendo espírito, você não nasceu no reino físico, você nasceu no reino do espírito. Nós somos gerados a partir do espírito. E as bênçãos de Deus nascem a partir do espírito. Tudo aquilo que você vê natural, um dia surgiu do reino do espírito. Pastor, como assim? Por exemplo, se eu pego uma peça dessa de plástico aqui, que é natural, como é que isso pode ter surgido do reino do espírito? É porque isso aqui tem uma matéria. E a matéria um dia foi criada pela palavra. Deus disse, haja. Então, de certa forma, a palavra de Deus é espírito e vida e foi criada a partir do reino do espírito. Tudo que existe de natural... Além da inspiração. Além da inspiração, claro. Mas tudo que é natural um dia veio a existir a partir do reino do Espírito. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Aí ele diz que ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a partir do reino do Espírito, nós já somos abençoados. O que nós precisamos hoje, de fato, é manifestar isso no reino físico. Como é que eu faço isso? Crendo e falando, do mesmo jeito que Deus fez com todas as coisas. Eu creio que já existe no reino do Espírito, está dentro de mim, e eu falo, e quando eu falo, aquilo se materializa, aquilo vem a existir, toma forma. Então essa é a forma de trazer existência às coisas que não existem, como se já existissem. Ele diz que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora veja, essa expressão em Cristo é que é bem importante para nós. Nós somos abençoados em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Tudo o que nós temos é em Cristo. Veja, eu não tenho nada em mim, eu tenho em Cristo. O que significa ter sido abençoado em Cristo? Significa que Deus abençoou Cristo. Mas como eu estou nele, essa bênção de Cristo se manifesta também em mim. Então veja, por que Paulo entendeu que fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Por quê? Versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. O que significa? Que Deus escolheu Cristo antes da fundação do mundo. Essa palavra fundação do mundo é importante aqui também. Presta atenção. Deus escolheu a Cristo antes da fundação do mundo. A palavra fundação, ela dá a ideia de penetração de um espermatozoide num óvulo na existência do mundo. Deus, irmãos, ele é um ser eterno. Eu não sei quanto tempo atrás ele estava ele só. Porém, ele, a partir disso, começou a criar o mundo. Só que a primeira coisa que ele fez, eu não sei o que foi, vamos imaginar que a primeira coisa que foi uma fagulha, né, no universo que explodiu e criou a matéria. Antes dessa fagulha do universo, a Bíblia diz que antes disso ele nos escolheu em Cristo. Antes de qualquer coisa existir, ele já nos escolheu. Agora eu te pergunto, como é que Deus nos escolheu? Como é que eu escolho alguma coisa? Qual é o processo da escolha? Né? Deus nos escolheu em Cristo antes de que qualquer coisa que você possa imaginar existisse, antes de anjo, antes do universo, antes de qualquer coisa, Deus nos escolheu em Cristo. Agora, qual é o processo da escolha? Para que eu escolha algo, primeiro eu preciso fazer o quê? Então pense em alguma coisa que você vai escolher aí, né? Você vai viajar, você prefere ir para fora do país ou você prefere ir para dentro do país? Qual é o processo de escolha? Você vai ter que pensar. Eu tenho que pensar, pô, para fora do país, aonde seria? Aí você cria uma imagem na sua mente, você vislumbra aquele lugar. Não, eu quero ir para dentro do país. Aí você quer ir para Gramado, você pensa no lugar, você vislumbra o lugar, você cria imagens na mente. Você está pensando para escolher. Ninguém escolhe sem pensamento. Veja, a Bíblia diz que Deus nos escolheu
em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ou seja, antes de qualquer coisa que existe, venha existir, Deus já estava pensando, criando imagens sobre a nossa existência em Cristo. Imaginando como seria ter uma família. Imagine isso, porque Cristo é o Filho amado. E Deus imaginando como seria ter uma família, criando imagens dele com seus filhos. É isso que você tem que trazer em mente, uma grande família. Nós somos de fato filhos de Deus, irmãos. João diz assim, olha, com grande amor Deus nos amou, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos. De fato nós somos filhos de Deus. Então veja, assim como você que está aí é pai e é mãe, você se reúne com seus filhos, eu estou aqui em frente ao Pedro, meus outros filhos estão ali. Veja, da mesma forma Deus, irmãos. Sabe quando você teve seu primeiro filho, que você estava grávida, ou se você é homem, sua esposa estava grávida, você ficou tentando imaginar como seria, e você imagina o rostinho, você imagina ele já grandinho, você imagina ele correndo com você, brincando com você. Da mesma maneira, Deus pensava em nós, pensava na família, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus pensando na existência humana como parte de si mesmo. Porque o que é a família se não a extensão da própria existência do Pai? Irmão, a minha família é uma extensão de mim, é um pedaço de mim que hoje se multiplicou a partir de mim. Veja, para Deus é a mesma concepção. Quando ele pensava em ter a humanidade como parte da sua família, como seus filhos, era a extensão da própria existência, é parte do próprio Deus. Nós somos pedaços de Deus se multiplicando sobre a terra. Aleluia! Nós somos a extensão do nosso Pai, nós somos fragmentos do próprio Deus que se multiplicam. Aleluia! Um dia, irmãos, talvez, por esse mundão de Deus, se Jesus não volta, você vai se encontrar com o Pedro, e não vai ter me visto, vai ver o Pedro, ou vai ver o Daniel, ou vai ver o Felipe, ou vai ver o Isaac por aí, pregando a palavra, ou fazendo algo para o Senhor nesse mundão de Deus. E quando você vai olhar para ele, você vai lembrar desse dia e vai dizer, olha ali um pedaço do pastor Marcelo, olha ali um fragmento existencial do pastor Marcelo. É assim que nós deveríamos ser vistos como filhos de Deus. Olha ali onde está indo um fragmento de Deus, um pedacinho de Deus andando por ali. Por quê? Porque nós somos extensão da sua própria existência. Antes da fundação do mundo, Deus já pensava nisso. Em Cristo como filho. E a partir dele uma grande família. Porque nós estávamos em Cristo. Agora veja, pensando por esse aspecto de Deus estar meditando antes. A Bíblia diz, no princípio era a palavra. Veja, a palavra aí, para tradução de palavra ou verbo, é a palavra logos. E essa palavra logos, que é uma palavra grega, né, ela já tem sido usada por filósofos como Sócrates, Platão, anos antes de João escrever esse texto. E o que significa logos? Logos é uma expressão vocal de pensamentos. É uma expressão vocal de ideias. Veja, se Deus já tinha a concepção de Jesus antes da fundação do mundo, aquilo era uma ideia na cabeça de Deus, era parte do próprio Deus, era o próprio Deus pensando em se multiplicar, era a sua palavra nele. E a Bíblia diz, no princípio era a palavra, era esse logos, né? Era essa ideia, a expressão vocal de Deus acerca de Jesus, do Filho, da família. Ele diz, no princípio era esse logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pense nisso, todas as coisas foram feitas por causa do Logos, todas as coisas foram feitas por causa dessa ideia genial de Deus que é Cristo. Todas as coisas foram realizadas com o propósito de trazer à existência Cristo, trazer à existência a família, o Filho perfeito. Então, quando você olhar para as coisas criadas, quando você olhar para uma árvore, quando você olhar para um pássaro, pense que tudo isso foi criado pensando em você, de verdade ou de fato pensando em Cristo, mas nós estávamos nele, então, de certa forma, era pensando em mim, era pensando em você.
Tudo que Deus criou, irmãos. Foi pensando nisso. Aí depois que criou toda essa complexidade que conhecemos de universo, de mundo existencial físico, a partir do reino do Espírito, Deus disse, pronto, agora está pronto para mim manifestar o Logos, está pronto para mim manifestar a minha ideia, está pronto para me trazer existência à minha família, está pronto. Aí Deus agora vai manifestar isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26, já estava tudo pronto. O que você consegue enxergar e imaginar do que é físico já estava pronto para receber o filho, para receber a família. E aí Deus diz, agora chegou a hora de criarmos o que há de mais importante para nós. Façamos, pois, o homem. A palavra homem ali é a humanidade, que traz à luz exatamente aos pensamentos de Deus, ao que estava em seu coração. Façamos, pois, a humanidade, mas não façamos de qualquer forma, vamos fazer a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança significa o quê? Significa que nós somos iguais, que nós somos parte, que nós carregamos a mesma essência, que somos da mesma família, que temos a mesma natureza, que temos atributos que o nosso Pai nos deu por herança. Carregamos em nós a natureza do próprio Deus, carregamos em nós aspectos divinos, carregamos em nós, somos fragmentos de Deus, somos a extensão do próprio Deus, nascemos dentro dele, fomos gerados em Deus, fomos gerados dentro, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe, quando Deus criou as outras coisas, na verdade, ele deu ordem para que aquilo que já existia formasse em outras coisas. Por exemplo, ele falou para a terra produza árvores. Ele disse, mar, produza peixes. Mas quando foi fazer o homem, ele não disse para lá, ele disse façamos, ele disse para cá. É como se ele dissesse, Deus produza homens. A partir de si mesmo, façamos, somos nós deuses, ou Deus, somos nós o Deus Todo-Poderoso, e nós, a partir de nós, faremos a humanidade. A partir de nós, a partir da nossa própria natureza, a partir da nossa própria essência, a partir daquilo que somos, faremos, pois, a nossa família. Tinha que ser. Se a gente fosse feito de qualquer outro material, não seríamos família de Deus. Se nós tivéssemos sido feitos de qualquer outro material, nós não seríamos família de Deus. Poderíamos ser qualquer coisa, um pet de Deus, né? Um bichinho de estimação de Deus. Mas não. Deus não nos fez bichinhos de estimação. Deus nos fez filhos. Deus nos deu natureza dele. Deus nos deu o seu sangue. Deus nos fez parte da sua família. Somos isso em natureza. E isso é importante você entender a magnitude do que você é. Por que eu estou te dizendo isso tudo? Porque eu tenho que me esforçar muitíssimo para te convencer de algo que você deveria saber, por essência. Mas eu tenho que me esforçar porque até eu mesmo preciso me esforçar para entender o que é ser filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus apareceu, Jesus tinha consciência plena do que era ser filho, e ele apareceu no mundo, manifestou-se no mundo e disse, eu sou filho de Deus, e foi morto por causa disso. Por que Jesus foi morto? Porque dizia para todo mundo que era filho de Deus, e as pessoas não aceitavam. Dizia, não, como é que pode ser um homem filho de Deus? Como é que um homem pode se dizer filho de Deus? Aí mataram Jesus chamando ele de herege. Veja, eu preciso me esforçar muitíssimo para ter uma compreensão de que sou filho, e eu preciso me esforçar muitíssimo para tentar te convencer disso. Por quê? Porque mentiram para você acerca de quem você é, acerca da sua essência, acerca da sua origem. Falaram um monte de mentira na sua mente. E quando eu digo falaram, o mundo falou. O sistema ideológico do mundo moldou a tua mente para se sentir filho de qualquer coisa menos filho de Deus. Você não acha que isso é propositado? Porque quando descobrirmos que somos de fato o que somos como filho de Deus, não teremos limites. Pense no que Jesus fez como filho, você vai ter uma noção do que você pode fazer. Jesus não tinha, irmão, limite para ele não. Não tinha nem nada que limitasse ele não. O mar não foi suficiente para limitar, ele andou sobre as águas. A falta não foi capaz de limitá-lo, ele rendeu graça e multiplicou pão e peixe. Porque ele tinha uma consciência de que era filho. Aleluia. Essa é a maior revelação bíblica, entender a nossa essência, entender a nossa origem, saber quem somos. Sabe, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz, olha,
Desde o dia em que eu ouvi falar da fé que vocês têm, do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, mas eu também não cesso de orar por vocês, pedindo ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que lhes revistam de um espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele, para que uma vez iluminados os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração, ou o vosso entendimento espiritual, possais compreender qual seja a esperança do vosso chamamento. Ora, o que é que significa a esperança do vosso chamamento? Ele está dizendo para você entender a sua essência. Quem é você? Qual é o propósito existencial da tua vida como um todo? Entender, conhecer a si mesmo. O conhecimento de si mesmo. E não tem outra forma de eu conhecer a mim mesmo se não for através de conhecer aquele que me gerou, irmão. Porque me fez a sua imagem e semelhança. Se eu quiser saber quem eu sou, eu tenho que olhar para Deus. Aleluia. Por isso que quando a gente quer conhecer Deus, a gente olha para Jesus. Porque Jesus era aquilo que Deus era. Jesus sabia que ele era imagem e semelhança de Deus. Jesus sabia que ele era a imagem visível do Deus invisível. Então ele era a manifestação clara de Deus. Se a gente quiser conhecer Deus, olha para Jesus. Se a gente quiser conhecer nós, a gente olha para Deus. Ou para Jesus. Porque fomos também predestinados, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 30, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós somos predestinados por Deus para sermos exatamente como Jesus é. E Jesus era a expressão exata de Deus. Logo, nós somos criados para ser a expressão exata de Deus. É exatamente o que ele diz em Gênesis 1:26. Façamos o homem, pois, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu fui criado, a humanidade foi criada para ser imagem e semelhança de Deus. Agora eu te pergunto, Deus é miserável? Deus é pedófilo? Deus é avarento? Deus é ranzinza? Veja, qualquer coisa que nós olhemos para nós mesmos e nos reconhecemos como algo que não é característica de Deus, é falso, é mentira do diabo. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Logo, se você faz uma autoanálise e descobre em você qualquer característica que não se encaixa com Deus, é mentira. O diabo mentiu para você. Veja, você diz, não, eu sou uma pessoa ciumenta. Bom, mas você vê, ciúme se encaixa com Deus? Deus é ciumento? Não, então logo eu não sou ciumento. Alguém mentiu para mim e eu acreditei nessa mentira. Isso é um sofisma, precisa ser quebrado. Todas as características que você olha para você e reconhece, eu não, pastor, eu acho que eu sou pobre. Bom, e Deus se encaixa com pobreza? Não, então você não é pobre, mentiram para você. Não, eu acho que eu sou enfermo. Bom, mas Deus é enfermo? Não. Então você não é enfermo, não pode. Mentiram para você e você está enganado nessa mentira, precisa se livrar. Como é que eu me livro dessa mentira? A mentira é estar mergulhado nas trevas. Mentira é você estar mergulhado na ignorância, na falta de conhecimento. Alguém mentiu para você, como você não sabe, você aceitou. Isso é mentira. A mentira é estar mergulhado debaixo do conhecimento, ou da falta de conhecimento. Como é que as trevas se dissipam? Quando luz chega. Eu conheço Cristo, que é a luz, e a luz de Cristo é a vida de Cristo é a luz dos homens. Quando luz chega, trevas têm que sair. Aleluia. Então fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Para sermos isso. É a única coisa que nós devemos aceitar sobre nós mesmos, é aquilo que se encaixa com imagem e semelhança de Deus. Tudo que não se encaixa com imagem e semelhança de Deus não pode ser parte da minha existência. Não sou eu, é mentira. Eu posso até estar vivendo assim, mas é uma mentira do diabo. E precisa ser desfeita. Essa obra do diabo precisa ser desfeita. Quando é que essa obra do diabo se desfaz na minha vida? Quando o Filho de Deus se revela em mim. Quando eu de fato vivo como filho, aí as obras do diabo se dissipam. Ele diz, para isso se manifesta o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Veja que interessante. O diabo fez suas obras em nós a vida inteira. Agora, para que essas obras que ele fez em nós a vida inteira se desfaçam, eu preciso manifestar um Filho. Se o Filho que você manifesta te torna livre, verdadeiramente você é livre. A liberdade está em ser filho de Deus autêntico. Não de boca, irmão, mas de vida. Ser filho de Deus de forma autêntica, não de boca, e sim de vida. Então, fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, ele diz, tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Gênesis capítulo 1, 26. Tenha ele domínio. A palavra domínio é a palavra radar,
Significado da palavra domínio: governo. Dominar, submeter, governar, subjugar. Então veja, eles têm ele governo. Deus, que é um Deus governante do universo, nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu o quê? Governo. Vocês são minha família, governem. Agora o que Deus nos deu para governar? Ele disse a terra. Governe sobre a terra. Agora vamos fazer um exercício de geografia, de ciências aqui, né? Pedro, Camila, podem me ajudar bastante aí, vamos lá. Qual é a proporção em massa da Terra em relação ao universo? Quanto representa a Terra em relação ao universo? Quem pode me responder aí? Representa, vamos dar sugestões aí. A Terra em relação ao universo representa 50% do universo? Ruth está dizendo que 1/3 do universo a Terra representa. 10% do universo a Terra representa? 10%? Vamos facilitar a pergunta. A Terra está dentro de um sistema solar e existe bilhões de sistemas solares. Veja só. A Terra está dentro de um sistema solar. Existem bilhões de sistemas. Agora, dentro do sistema solar, quanto a Terra representa? São 8 planetas. A Terra é um dos menores. Camila disse que é 0,00000. É quase sair, ou menos um pouco. Então veja, a Terra representa muito pouco para tudo o que Deus criou. Mas Deus pega isso que para Ele é muito pouco e nos dá para governar. E a gente governa? O muito pouco de Deus. Veja o que Deus tem para nós como pai e nós como filhos. Ele tem um universo. Mas o que é que Ele nos deu para governar a princípio? 0,000001 da Terra. Para quê? Como uma incrível experiência de crescimento. Eu fico imaginando Deus pensando, bom, se você for capaz de governar a Terra, quem sabe um dia você se assente à minha direita para governar o universo. Já pensou isso? Eu vou te dar a Terra, é muito pouco, filho, mas é suficiente para você aprender. Se você governar bem a Terra, quem sabe um dia você se assente à minha direita e junto comigo governe o universo. Aleluia. Deixa eu te contar uma história minha, pessoal. Meu pai sempre foi comerciante. Trabalhava com comércio, né? Sempre. Hoje meu pai está com quase 80 anos. Inclusive estão aqui em casa, graças a Deus. E eu me lembro quando criança, sempre, a gente saía para fazer as compras na quinta-feira. Todas as quintas-feiras, à tarde, estávamos nós fazendo compras. Como era que era isso? A gente ia para os armazéns grandes, os distribuidores, e lá a gente comprava o que meu pai ia vender durante o final de semana. Então nós entrávamos nesses armazéns grandes e meu pai comprava lá arroz, açúcar, óleo, macarrão, margarina, sal, bom, tudo que era de cereais, né, de um mini mercado, vamos botar dessa maneira. Meu pai encostava o carro e nós comprávamos ali. Meu pai comprava, eu era criança, e eu ia com ele. E aí ele comprava lá 10, 20 sacos de açúcar, juntava tudo isso, isso era na quinta-feira. A gente passava o resto do dia ali organizando as coisas. Na sexta-feira nós tínhamos a primeira feira, que era a feira de Jacobina. Tinha uma feira em Jacobina na sexta e no sábado. Então nós vendíamos na sexta, e aí eu, minha irmã Ruth, que está aí nos assistindo, sempre me acompanhava, eu sou mais novo que ela antes de mim já ia para essas feiras. E nós vendíamos na feira, na sexta e no sábado. No domingo de manhã nós botávamos todas as coisas no carro e viajávamos para o Paraíso, é uma outra cidadezinha perto lá, onde nós vendíamos também no Paraíso no domingo. Minha mãe às vezes ia para uma outra feira que se chamava Cachoeira Grande, então minha mãe ia para um canto, meu pai para o outro. Na segunda a gente fechava a semana com a feira de uma cidadezinha chamada Caém. Então em Caém nós fechávamos aquele final de semana, vendíamos. Quando chegávamos em casa na segunda-feira, essas memórias são muito claras na minha mente. A gente se sentava na segunda-feira à tardezinha, 2, 3 horas da tarde, para contar dinheiro, né, do que nós vendemos no final de semana. Fazíamos aquele levantamento de caixa, né? E aí levantávamos o valor vendido. Para quê? Porque nós precisávamos pagar. Meu pai comprava na quinta-feira, pagava com cheques pré-datados normalmente, e a gente cobria isso na terça-feira. Então a gente precisava fazer o levantamento do que vendeu. Na terça-feira nós pagávamos e nós vivíamos dessa maneira. Pois bem,
Eu me lembro que um dia meu pai chegou para mim numa quinta-feira e disse: vamos comigo. Eu falei: vamos. Aí nós fomos num desses distribuidores, e o nome desse distribuidor chamava O Bombom. Porque esse distribuidor, especificamente o Bombom, ele vendia bala. Era um distribuidor de bomboniere, guloseimas. E nós fomos para lá, meu pai comprava algumas coisas especificamente lá. Eu me lembro que uma coisa que meu pai comprava lá era fubá de milho. Tinha um fubá de milho que eu não sei se vocês se lembram, quem é nordestino talvez se lembra, chamava Carajara e outro Tabajara. Por incrível que pareça, não era do Tabajara do TV Pirata não, mas Carajara. Nem era TV Pirata, era Cacete Planeta que falava Tabajara. Mas enfim, tinha uma fubá que chamava Carajara e só vendia lá e nós íamos lá. Mas nesse dia especificamente eu fui com meu pai e ele disse: vamos lá, eu quero que você compre algumas coisas. E eu disse: o quê? Ele disse: pega o carrinho. A gente pegou um carrinho e ele disse: você gosta disso? Aí nós olhamos. Suspiro, aqueles quadradinhos que vinham com aquele negocinho assim. Quem já comeu suspiro? Né? Aqueles suspirozinhos com aquele negocinho assim pra cima, né? Suspiro. Meu pai comprou pra mim pirulito Zorro. Quem lembra do pirulito Zorro? Compridinho assim. Pirulito Zorro. Meu pai comprou naquele dia guarda-chuvinha de chocolates. Eram uns guarda-chuvinha que eram uns conezinhos de chocolate. Comprou também. Maria Mole. Meu pai comprou Maria Mole também. Comprou uns sorvetinhos. Eram esses cones de sorvete, mas em vez de sorvete em cima, era uma espécie de Maria Mole também, de marshmallow. Comprou também. Geleia, uma geleiazinha de 2 cores. Comprou também. Balas à vontade. Pirulitos. Comprou tudo o que eu gostava. Botou numa caixa e me levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele disse: olha, Marcelo, esse aqui, por exemplo, que custou tanto, veio com 50. Isso meu pai me ensinando. Ele comprou por tanto, vem 50. Isso aqui dividido por 50 vai dar tanto. Por exemplo, vai dar 50 centavos. Você precisa vender por R$1. Mas por quê? Para você ter lucro. Então tá bom. E ele fez a precificação de tudo, me deu aquela caixinha. E na próxima feira, em Paraíso, em Canhê, eu botei uma lonazinha no chão, me lembro como se fosse hoje. Colocava aquela lonazinha no chão e colocava as caixinhas das balas. E os clientes de meu pai, que compravam a feira da semana ali, né? O supermercado da semana na barraca do meu pai dizia: ó, meu menino tá vendendo bala lá, pra você comprar com eles lá. E eles iam lá e compravam bala pros filhos dele. E aí eu vendia aquelas balazinhas. Quando chegava na terça-feira, na segunda-feira, a gente fazia a apuração. Marcelo, quanto você vendeu de bala? Pai, eu vendi R$200 de bala. Ele disse: pronto, eu comprei 100, você vendeu 200. Tá aqui, 100 que eu vou pagar, as balas que eu comprei, e 100 é seu. Você pode reinvestir nas balas ou pode gastar, o dinheiro é seu. A minha pergunta é: quando meu pai me deu essa quantidade tão pequena, talvez para muitos insignificante, ele queria sustentar a família com aquilo que eu vendia? Você acha que era isso? Qual era o objetivo de meu pai quando ele fez isso? Era que eu trabalhasse para sustentar a casa? Quem pode me responder qual seria o objetivo de meu pai ao fazer essas coisas comigo? Quem pode me responder aí? Qual era o objetivo de meu pai nisso? Quem poderia me responder, me dar uma resposta aí, plausível? Ensinar na Lu Paraíso, exatamente. O que meu pai queria? Que eu não crescesse retardado, sem noção das coisas. Ele queria que eu aprendesse o ofício que ele fazia tão bem. Ele queria que eu crescesse e, quem sabe, um dia assumisse os negócios de meu pai. A expectativa de meu pai é que aquilo crescesse, se tornasse um império, né? Se tornasse grande. E um dia, talvez, eu e meus irmãos assumissem os negócios dele. E aí eu assumiria sabendo como fazer as coisas. Não seria ignorante. Era pequeno? Era, mas era suficiente para me ensinar, irmão. Veja, pensa nisso como a terra sendo entregue por Deus para os homens. Tome aqui. É pequeno, mas eu estou te dando para te ensinar. Porque se tu aprender, se tu crescer com isso, um dia tu vai se assentar à minha direita e governar o universo. O desejo de Deus em manifestar o reino de Deus na terra era ensinar o homem para que ele se desenvolvesse e crescesse. Por isso Deus mandou que ele se alimentasse da árvore da vida. Por isso que Deus mandou que ele se alimentasse da árvore frutífera, para que ele crescesse e se tornasse o que ele nasceu para ser. O que foi que ele nasceu para ser? Imagem e semelhança de Deus, ou seja, igual a Deus. Mas para que ele chegasse lá, ele precisava crescer, se submeter, ser obediente,
fazer exatamente aquilo que o pai faz, da maneira como o pai faz. Você já imaginou isso? Se Adão não tivesse pecado? Tem gente que fica pensando assim, bom, se Adão não tivesse pecado, então a gente estava até hoje no meio do mato, vivendo lá no paraíso, no meio dos matos, com os animais, tudo pelado, fazendo na moita, limpando com folha. Veja, essa é uma mentalidade muito pequena de um homem natural. Porque raciocina comigo, se Deus começou lá no Éden, tirou o homem do Éden, botou na terra, e o homem que pecou, o homem que é do pecado, construiu o mundo que nós conhecemos, com a tecnologia da internet, com o advento da televisão, com tantas coisas extraordinárias que foram criadas por um homem natural. Imagina se nós não tivéssemos pecado. Imagina se nós nunca tivéssemos pecado. Pensa, se o homem do pecado, o homem que pecou, conseguiu enviar uma sonda lá em Marte, para saber se lá tem vida, se tem água, para tirar fotos, se nós não tivéssemos pecado, nós estávamos lá em Marte já, dizendo para aquele planeta seco, haja luz, trazendo vida pela palavra, igual ao nosso pai fez com a terra, quando a terra era sem forma e vazia, uma massa de terra, e Deus trouxe as coisas pela palavra. Nós deveríamos ter crescido a esse ponto. Sabe de uma coisa? Adão infelizmente não conseguiu, irmãos, cumprir o propósito de Deus. Ele errou, e errando entregou a terra na mão da concorrência. Ele entregou tudo de mão beijada na mão da concorrência, na mão do diabo. Mas quer saber? Deus não desistiu do seu plano. Sabe o que Deus fez? Na plenitude dos tempos ele gerou outro filho, irmãos, e esse não errou, esse não submeteu ao diabo, esse triunfou sobre o mal. E quer saber? Ele venceu, ele cresceu, ele até morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E quer saber? Hoje ele está sentado à direita de Deus e governa o universo com a palavra do seu poder. Jesus é esse filho que venceu. Aleluia! Aleluia! Jesus venceu, irmão. Aleluia! Aleluia! Então veja, Deus criou e deu para o homem. Governa, domina. O governo da terra é seu, homem. Vai. Aí tem gente que vive dizendo assim, irmãos, tá tudo no controle de Deus. Tudo que está acontecendo na terra está no controle de Deus. Veja, você afirma que as coisas estão no controle de Deus, quando Deus afirma que deu o controle aos homens. Quem tem razão? Quem é que tem razão? São os religiosos que afirmam que tudo está no controle de Deus, ou Deus que afirma que deu o controle aos homens? Quem tem razão nesse caso? Deus ou os homens? Então a partir daí, irmãos, quando o homem peca, quando o homem erra lá no Éden, quando o homem cai lá no Éden, ele entrega esse governo àquele a quem ele se submeteu. Ele não devolve o governo para Deus não, sabe por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Veja, Deus disse, não coma, o diabo disse, coma. Aí a Bíblia diz que aquele a quem você se submete, a quem você obedece, você se torna escravo. O homem recebeu da parte de Deus a autoridade para governar a terra, o governo se rebela contra Deus, mas não entrega esse governo de volta para Deus, ele entregou para o diabo. Peraí, pastor, mas Deus não podia ter tomado? Deus é tão poderoso, irmãos, tão justo, que ele não volta atrás, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Se ele deu a terra aos filhos dos homens, ele delegou de verdade, ele não fingiu não, ele falou a verdade, ele disse eu dei, e se eu dei eu não posso tomar, eu não posso infringir o que eu falei, eu não posso intervir no que eu fiz. O homem agora é senhor sobre a terra, mas ele deu a autoridade ao diabo. E aí o que eu posso fazer? Esperar o tempo. Agora é só esperar o tempo que essa autoridade cesse, porque o tempo da terra é específico. O tempo dessa dispensação terrena nossa é específico. Paulo diz isso, que Deus predeterminou tempos e lugares da sua habitação. Quando Jesus se manifesta, atravessa o lago de Genezaré, chega ao outro lado,
um dos demônios que estavam ali alojados em um homem, se joga aos pés de Jesus e diz assim: o que tu queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Veio me atormentar antes do tempo? Veja que curioso, até o diabo sabe que existe um tempo e você não sabe às vezes. Deixa eu te dizer, o tempo dele está se findando. Jesus vai retornar para cá para retomar o reino na terra de fato e de verdade. Por enquanto nós somos como embaixadores de Cristo aqui na terra, estamos destronando Satanás, mas ele tem autoridade ainda sobre a terra. Mas Jesus virá no tempo específico de Deus, aonde ele vai restaurar todas as coisas e tirar Satanás disso, porque o tempo vai se extinguir. Existe um tempo determinado. Agora, durante esse tempo, Deus não pode, irmãos. Existe algo chamado legalidade em Deus. Deus não é ilegal. Se ele deu aos homens a autoridade, é o homem que vai ter que exercer essa autoridade. Por isso que para ele tomar a autoridade do diabo, ele precisou se fazer homem, habitar entre nós e como homem vencer o diabo e tomar como homem a chave da morte do inferno. Como homem. Para Deus tomar, para Deus ser legal. O diabo não tem legalidade de dominar. Ele é ilegal, mas ele é ilegal mesmo. Ele é assim, ele é mentiroso, ele é homicida, ele faz o diabo, literalmente, para poder alcançar o que ele quer. Mas Deus não é assim, Deus é legal. Deus não pode entrar na pilha do diabo, porque o diabo foi legal, Deus vai ser legal. Não, não, não. Né? Jesus disse ao ladrão, vem e pula o muro, mas eu não entro pela porta. O que significa? Ele disse, o ladrão fez tudo quanto é trapaça para tomar do homem a autoridade, mas eu venho para retomar a autoridade, mas eu venho de maneira legal, eu nasci como homem, eu nasci de uma mulher, eu sou um homem, e como homem é que eu vou vencer o diabo. Deus não venceu o diabo como Deus, ele venceu o diabo como homem, para ser legal, para ter legalidade, para que o diabo nunca pudesse dizer que Deus era trapaceiro. Deus trabalha com legalidade. Então, a partir daí, Romanos capítulo 6, verso 16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo que obedeceis sois servos ou são escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justificação. Veja, quando o homem pecou, ele se tornou servo, ele se tornou-se escravo. Quando ele decidiu obedecer ao diabo, ele se tornou escravo, ele se tornou servo. Veja, ele que era príncipe regente da terra, herdeiro de Deus, ele que era filho, perdeu tudo e se tornou escravo do diabo, por causa de uma ignorância, né? Resultado disso, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz assim: nos quais o Deus deste século, a palavra século aqui é mundo, o Deus desse século, vamos ver a palavra século, para sempre, mundos, universo, período de tempo, idade, geração. Essa significa o Deus dessa geração, o Deus desse século, o Deus desse mundo, o Deus desse período de tempo determinado por Deus, o Deus desse século, a Bíblia diz. Nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento, trouxe ignorância, cegou o entendimento para que ele não veja. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Satanás, que é o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos crentes, para que esses não conseguissem enxergar a glória do evangelho de Cristo, que é a liberdade dos filhos, a retomada do reino, que um dia foi perdido pelo homem, né? O qual é a imagem de Deus. Quando você lê o evangelho, você se descobre como filho. Quando você lê o evangelho, você vê a imagem de Deus em você. Então, o diabo veio e cegou isso para que você não enxergasse. E você é manipulado por ele todo o tempo porque não conhece, porque não entende. Pense nisso. Tudo o que vier na sua mente dizendo, eu sou isso. Bom, se isso que você está dizendo que você é, não faz parte do caráter de Deus, então você não é. É mentira do diabo e é um sofisma que ele plantou na sua mente. Você pode duvidar e até exterminar isso da sua mente, porque isso não é verdade. Ah, eu sou ansioso. Bom, Deus é ansioso? Não, então você não é ansioso. Isso é uma mentira do diabo, ele botou na sua mente. Ah, eu sou depressivo. Bom, Deus é depressivo? Não, então você também não é depressivo. Isso é mentira do diabo que ele plantou na sua mente. São sofismas, são mentiras, são crenças limitantes, criadas por um mundo ideológico, que enfiou coisas na nossa cabeça e nos mentiu. Né? Agora, a mentira é contada de uma maneira tão veemente
que as pessoas acreditam por verdade e ao longo das décadas, gerações, dos séculos, tem se tornado verdades, mas são mentiras. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a tua palavra é a verdade. João 17:17. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. João 16:11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo? O diabo é o príncipe desse mundo. É por isso que você vê tanta desgraça no mundo. João diz: irmãos, nós somos filhos de Deus, mas o mundo está debaixo do controle do maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Se não conhecia, anota aí, vai lá para tu ver. Irmão, deixa eu te dizer, nós somos filhos de Deus, mas o mundo inteiro está debaixo do controle, do domínio, da regência, do governo do maligno. Por quê? Porque Deus deu ao homem e ele perdeu. Deu de mão beijada para o maligno. E o maligno agora está fazendo o que ele quer, né? Com a vida dos homens. Então nós sabemos claramente que o universo pertence ao Senhor, pois tudo ele criou a terra, ele criou tudo é dele, por criação. Mas na sua soberania entregou ao homem o governo, a regência, né, de toda a terra, e por sua vez este entregou ao diabo. Deus, nesse caso eu te pergunto, eu quero encerrar com uma pergunta agora para a gente entrar nas perguntas lá da nossa caixinha. Vamos lá. Eu vou dar a resposta A ou B. Letra A. Deus está no controle de tudo o que acontece na terra. Letra B. Deus não está no controle de nada que acontece na terra. Letra C. Deus está no controle da vida daqueles que lhe dá autoridade para governar a sua vida na terra e nada além disso. Qual é a letra que você escolhe? A, B ou C? Os precipitados aí botaram B, né? Vamos lá. Letra A. Deus está no controle de tudo que acontece na terra. Letra B. Deus não está no controle de nada que acontece na terra. Letra C. Deus está no controle da vida daqueles que deram a ele o controle para governar sobre a terra. Qual que é? Camila disse que é C. Pedro disse que é C. Gilson disse que é C. Marlene Val C. Beatriz C. Rafael C. Raquel C. Vera C. Laura C. Lara C. Regina C. Adaí C. Todo mundo sabe que é C. Ponto. É exatamente isso. Então me diga, que aconteceu uma desgraça. Aí alguém disse: ah, mas não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu acha mesmo, irmão, que Deus hoje vai estar sentado no seu trono governando folha de árvore caindo? Não. A questão é o seguinte: Deus determinou o sistema do mundo como funciona. Toda a ideia do mundo de uma árvore ter folhas é de Deus. E as folhas caem para nascer outra, a ideia é de Deus. Mas Deus não está controlando as folhas caindo especificamente. O sistema pensado do mundo, da natureza criada, foi criado por Deus. E ainda assim, o pecado afetou drasticamente, ao ponto de Jesus saber que as árvores que dão fruto servem para alimentar. E um dia ele foi em direção à árvore que dá fruto e não tinha fruto. E foi Deus que fez com que a árvore não tivesse fruto? Não. Foi o mal que está no mundo. Degenerou a criação. Afetou a criação. Mas nós estamos aqui para botar ordem no pedaço de volta. Tá bom? E à noite você vai começar a aprender como construir o mundo à sua volta. O poder criativo de Deus em nós para construir o mundo à nossa volta. A gente pode criar o mundo que a gente quer, a partir daquilo que nós falamos. Pedro Pacífico, tem alguma pergunta na nossa caixinha de minhoca? Vamos lá, abre lá. Como evitar a mentira em situações muito difíceis? Falando a verdade. Ponto. Vai pra outra. Como evitar mentira? Falando a verdade, criatura. Ué, como é que você vai evitar mentira falando a verdade? Por que você vai falar mentira? Né? A mentira é do diabo. Vai lá. Como, onde e por que podemos usar o nome de Jesus? Eu já falei sobre isso e vou falar mais adiante. Tenha paciência aí. Não bota o carro diante dos bois, não. Né? Senão você atropela o negócio. Veja, a autoridade foi nos dada de volta. Você vai olhar para o Éden e vai entender qual era a autoridade, a esfera de autoridade de
Adão dominar sobre o meio ambiente em que ele vive, sobre as coisas criadas, e servir aos seus irmãos. A autoridade do nome de Jesus restaura isso. Dá a você a autoridade de dominar sobre a criação e servir aos seus irmãos. Mas nós vamos ver isso mais adiante quando a gente estudar o nome de Jesus. Nós vamos falar sobre especificamente o nome de Jesus. Teremos uma live inteira só para falar sobre o nome de Jesus, tá bom? Fiquem tranquilos. A gente vai avançando nisso todo dia aí até a gente construir uma ideia sólida, né? Eu quero dar uma boa notícia para você. As lives de ontem já estão no nosso canal, né? Sobe lá e já começa a compartilhar, porque eu acho que é imprescindível que as pessoas, esse assunto para esse tempo é crucial para uma vida de descanso e de paz. Para que você tenha uma vida de descanso e de paz, eu acho que a melhor forma é você entender essas verdades. Então, já que estão lá, multiplica. Já que estão lá, entra lá mais uma vez. Olha, deixa eu te dizer uma coisa legal demais. Você acredita que alguém hoje de manhã me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu entrei no seu portal, Marcelo Carvalho, portal Marcelo Carvalho, lá no YouTube, eu curti o canal e eu fiz o que o senhor mandou. Eu compartilhei para 5 pessoas as lives que estavam lá. E agora eu estou ouvindo as outras. Veja que legal. Quantos de vocês fizeram isso que eu falei ontem? Ou ficou só de ouvir? Deixa eu te dizer. A bênção não vem pelo ouvir, não. A bênção vem pelo praticar. Né? Eu falei para você que você tinha que ir lá e praticar isso. Ah, legal, mas fez? Não, então não colheu nada do que eu falei. Nada. Tinha uma bênção sobre isso. Existe uma bênção sobre a obediência. A obediência se comprova na prática. Né? Uma vez Jesus disse assim, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um pai tinha 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. Aí chegou para um e disse: filho, eu quero que você faça isso para mim. E ele disse: é uma chatice, só eu, porque eu não vou fazer não. Eu não tô nem aí. Aí quando o pai saiu, ele foi lá e fez. Aí o pai chamou e disse: filho, eu quero que você faça isso para mim. Aí ele disse: tá bom, pai, farei. E não fez. Ele disse: qual dos 2 obedeceu? Qual dos 2 recebeu a bênção? Me diga. É lógico que foi o que esbravejou mais fez. Então veja, se eu falei com você e vai lá e multiplica, eu tô falando por mim, tô falando por você e pelas pessoas, irmão. Pra mim tanto faz, eu já sei o que tá lá. Eu preguei, ué, eu já sei o que tá lá, ué. Né? Eu não vivo de clickbaits, eu não vivo eu tô aqui para multiplicar conhecimento e a influência se multiplicar da minha vida. Mas a você é bom ouvir, né? E a você é bom enviar para outras pessoas também que queiram e desejem ouvir. Então, tá valendo. O campo da bênção abriu, agora é a misericórdia. Onde foi o tempo da graça? Hoje é da misericórdia. Se você não obedeceu ontem, obedeça hoje. Entra lá quando terminar essa live. Vai lá no meu canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Abre lá uma das lives hoje, né? Eu acho que você poderia fazer isso com as lives de cura, ou mesmo com as nossas lives de autoridade. Sei lá, escolhe uma lá pelo Espírito. Aqui o Espírito Santo te direcionar a fazer. Vai lá, assiste e depois clica lá e na setinha e compartilha com 5 ou 10 pessoas que você conhece lá no seu WhatsApp. Você pode fazer um grupo e mandar para 200 se quiser. Eu não sei se você tem 200 contatos no seu WhatsApp. Eu tenho mais de 500. Enfim, você pode mandar para 250. Manda para quem você puder. Assiste quem quer. Você sabia que a fé é individual? A Bíblia diz: ir por todo mundo e prega a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que crer. Eu vou mandar. Meu papel é pregar. O seu papel é enviar. Se eles vão crer, se eles vão abrir, o problema é deles. O seu papel é enviar. Tá bom? Ó, fechou o tempo da graça. Abriu o tempo da misericórdia. Se você não fez ontem, dá tempo hoje. Fala comigo, Pedrão. Aproveitando, queria que até o senhor confirmasse para mim se a live de ontem da aula de consagração vai ficar no YouTube também. Já tá lá. Foi uma aula tremenda de consagração. Tá no YouTube do Rema. Foi maravilhoso. Um tempo poderoso de poder, de profecia, de palavra inspirada. Foi algo realmente de Deus demais. Foi tremendo. Tá lá. Se você também quiser assistir, vale a pena assistir. Pedro, acho que entrou mais uma pergunta. Tem 3 minutinhos. É capaz de dar tempo. Vê aí se tem mais uma. Essa mentira foi demais, velho. Como evitar a mentira em situações difíceis, já foi. Essa última aí do lado direito. Ó. Como entender sobre o propósito de Deus para a nossa vida em relação ao chamado. Veja, a primeira coisa, como eu falei, enquanto você não tem clareza, não fique sem fazer nada. Vai servir a Deus, vai pregar o evangelho. Porque o maior chamado é ser realmente comissionado a salvar o mundo. Esse é o maior chamado. Agora veja, dentro desse aspecto você pode fazer o que quiser desde que isso coopere para o grande chamado, né? E aí Deus vai te direcionando. Você precisa trazer em mente uma coisa, que a porta da oportunidade chama-se necessidade. Descubra uma necessidade e você vai suprir essa necessidade.
Tem pessoas que querem status. Enquanto você procurar status, você não vai achar o seu chamado. Deixa eu te dizer. Ministério é serviço e não ser visto, né? Ministério é serviço e não ser visto, né? Procure um lugar onde tem uma necessidade, seja na igreja de criança, seja... Ah, mas lá eu não gosto, eu não vou ser visto. Então você não está procurando ministério, você está procurando posição. Ministério não é isso. Vamos fazer uma sobre ministério depois, uma live? Não. Nós vamos fazer uma lá. Eu acho que quem concorda que na próxima semana a gente possa fazer sobre ministério prático? Quem concorda comigo? Fazer isso sobre chamados, sobre ministério prático. Então vamos fazer isso, fica combinado, tá bom? Nosso próximo encontro é hoje às 23 horas. A gente vai dar sequência aqui na nosso estudo sobre autoridade. E eu vejo você lá. Beijo no seu coração. Hoje tem live de tarde também. Procura lá nas minhas redes sociais, você vai achar. Beijo, tchau.